Essa não é a primeira vez, e muito provavelmente não será a última, que os petistas acusam seus adversários de fazerem aquilo que eles fazem. Dessa vez, a denúncia é do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em que ele fala de uma estrutura de divulgação de fake news, notícias falsas, totalmente estruturado, organizado para destruir a reputação do presidente Jair Bolsonaro e de todos os seus aliados, como também para espalhar desinformação, mentiras e confundir a população em geral. Essa é uma acusação gravíssima, mas que pode ser provada. Curioso é a postura do TSE. O TSE claramente tornou-se uma espécie de puxadinho do STF, que por sua vez tornou-se um puxadinho do PT. A impressão que fica é que há uma ordem que sai ali do QG dos petistas, chega até o Supremo Tribunal Federal e lá parece que eles acatam tudo. O mesmo tem acontecido em relação ao TSE durante esse período eleitoral. É escancarado a maneira como o Tribunal Superior Eleitoral, sob a tutela do Alexandre de Moraes, tem tomado algumas ações que são simplesmente inaceitáveis. O Alexandre de Moraes tornou-se uma espécie de Deus, um imperador supremo, que tudo aquilo que der na sua teia, na sua cabeça, ele simplesmente vai fazer e todos os ministros da Suprema Corte dizem amém. Não dá para criticar isoladamente o Alexandre de Moraes, até porque ele é chancelado pelos demais, pelo menos por 8 dos ministros da Suprema Corte que ali estão. Até quando tudo isso vai acontecer e nada será feito? Até quando todas essas denúncias de situações, de fatos que são comprovados para tentar manchar o presidente, seus aliados, ou então para tentar reeleger o Lula, vai ficar assim, impune? São notoriamente ações contra a lei eleitoral e contra a nossa Constituição. Mas os deuses da Suprema Corte é que decidem tudo nesse país. Eles podem tudo. E quem somos nós, meros mortais, que aqui estamos tentando fazer com que a população compreenda o período que nós estamos vivendo? Mas vamos aqui à denúncia feita pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe agora. Fala pessoal, denúncia grave. O PT montou uma milícia digital para disparar fake news. Eles disponibilizam um link que a pessoa acessa, preenche com seus dados e aí um petista faz uma análise para ver se autoriza ou não a você entrar nesse grupo. São centenas de grupos onde os membros recebem ações diárias para espalhar imagens e vídeos contendo fake news, como esse daqui, ó. Estão gostando da baixa dos combustíveis? O povo já tá sabendo que o Bolsonaro mandou a Petrobras segurar o preço da gasolina até o segundo turno só para não voltar para R$8? Petrobras está só esperando passar o segundo turno para subir o preço da gasolina e igualar com o mercado. Quer dica de amigo aqui, ó? Enche o tanque do teu carro antes das eleições. Porque passando as eleições, o governo vai liberar um monte de aumento que está segurando só para comprar teu voto. Isso é mentira. Eles jogam isso no ar sem qualquer argumento para embasar. A verdade é que o preço dos combustíveis baixou principalmente devido à lei que limita o imposto estadual, o ICMS. Lei essa que foi aprovada mesmo com o PT votando contra no Senado. E essa lei vai continuar valendo mesmo depois das eleições. É por isso que é mentira quando te falam que no segundo turno a gasolina vai aumentar quando passar as eleições. E dando sequência, essa milícia digital, ela inunda a internet com essas mentiras e aí os blogs de esquerda e até a imprensa às vezes fazem matérias como se fossem verdadeiras. Então a campanha do Lula paga o Google para que seja fixado no topo das buscas essas matérias inverídicas e assim eles dominem a internet com essas mentiras. Isso não é espontâneo, isso é pago pela campanha do Lula. Eu estou repassando agora para os advogados da campanha do presidente Bolsonaro para que sejam tomadas as devidas providências. Essa eleição pode ser decidida nos detalhes e não é justo que as pessoas menos informadas caiam nessas mentiras da esquerda. Se lembra? Petista, quando não está roubando, está mentindo? Pois então abre o seu olho, leva essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis e um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Veja só a situação em que nós estamos. Uma denúncia como essa vai cair no colo do ministro corregedor do TSE. Sabe quem é ele? Ministro Benedito Gonçalves. Aquele que o Lula deu um tapinha no rosto. Aquele que foi indicado pelo Lula, se não me engano, em 2009 ou 2010. Aquele que responde ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. E aí, você acha que alguma coisa será feita? E eu pergunto, e será que você vai fazer alguma coisa no dia 30 de outubro? Até quando você vai permitir que essas pessoas dominem, tenham o poder e que possam determinar o destino, a direção em que nós e nossas famílias iremos no futuro? Não dá mais para aceitar isso. E olha que o PT
não está no poder. Pelo menos em tese, né? O executivo ainda não é dominado pelo PT, mas é só o que falta. E na América Latina, praticamente, só resta o Brasil, que é uma grande potência debaixo do jugo comunista. E se isso acontecer, o Foro de São Paulo vai conseguir o que eles queriam, montar um grande bloco comunista, socialista e transformar a América Latina realmente numa espécie de União Soviética moderna. E aí, portanto, teremos aqui uma América Latina toda comunista, aí você vai ter China, Rússia, praticamente daqui a pouco eles vão dominar o mundo. Eu não sei o que vai acontecer nas eleições no dia 30 de outubro. Confesso que tenho as minhas divergências em relação ao resultado das eleições aí do primeiro turno. Muita coisa não se explica, mas esse é um problema para as Forças Armadas brasileiras. Isso é, se eles de fato estiverem acordados. Às vezes fico com a impressão de que eles estão tirando a soneca, tomando um belo de um café, esperando chegar o dia do pagamento para o seu salário cair na conta e aí eles curtirem aquele uísque maroto, dormindo naturalmente em berço esplêndido. Tomara Deus que eu esteja redondamente equivocado em relação a esse meu pensamento. Tomara Deus que o dia 30 de outubro também nos traga uma excelente notícia, onde os comunistas dominam, simplesmente eles destroem tudo e fica como é comum, uma elite mandando e desmandando em tudo, enquanto a grande população vivendo em miséria. O fato é que os comunistas, os socialistas, distribuem a miséria traz a ignorância faz com que as pessoas possam ser enganadas facilmente, e enganadas, elas são presas fáceis do comunismo, elas são presas fáceis do petismo. Veja o que tem acontecido no Nordeste, veja o que está acontecendo aqui na Bahia, e em algum dado momento todos esses fatos se fundem. Eles se encontram. Baixa escolaridade dá vez a pessoas mal informadas. Pessoas mal informadas, naturalmente, são pessoas que ignoram os fatos. Pessoas que ignoram os fatos quase sempre são instruídas apenas por emissoras como a Rede Globo. E aí se tornam presas fáceis para o petismo e para a desinformação, para as fake news e para as mentiras. Isso, naturalmente, está no DNA dos petistas. Isso está no DNA do comunismo. Isso está no DNA do socialismo. É só você fazer uma análise dos últimos discursos de Lula. Ele não consegue ficar sem mentir. O Lula é um mentiroso compulsivo. Na verdade, ele é muito mais do que um mentiroso, mas eu não posso falar aqui por razões óbvias. Talvez porque a própria plataforma possa me censurar. E mais ainda, o Lula tem o apoio do Alexandre de Moraes e de mais 8 ministros da Suprema Corte, que acabam chancelando praticamente tudo o que ele faz e tudo o que ele diz. Portanto, pessoas como eu, na verdade, vivem uma falsa liberdade. Veja o que Alexandre de Moraes tem feito nos últimos momentos, perseguindo Gazeta do Povo, Brasil Paralelo. Veja o que o Alexandre de Moraes fez com Alan dos Santos. Veja o que Alexandre de Moraes fez com a Jovem Pan. Veja o que Alexandre de Moraes tem feito com várias outras pessoas e vários outros organismos. Tudo isso com a conivência e o apoio de praticamente toda a grande imprensa. Saibam que vocês também são coniventes. Saibam que vocês são cúmplices de todas as atrocidades cometidas por nossa Suprema Corte, especialmente pelo Alexandre de Moraes. Essa justiça terrestre pode ser que falhe, mas todas essas pessoas se prostrarão diante do grande Deus no dia do juízo determinado por ele. E não vai haver grandes nem pequenos, não vai haver ministros e nem pessoas comuns. Todos serão um só. E aí faz-me lembrar de uma passagem que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Parai de julgar para que não sejais julgados, pois com a medida com que medis, medirão a vós. Portanto, ministros da nossa Suprema Corte, lembre-se apenas que todos vocês serão medidos por Deus com a mesma medida que vocês têm medido a todos nós. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas saibam que o julgamento de vocês será feito com os mesmos moldes em que vocês têm julgado todas as pessoas que estão sob as vossas jurisdições. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso material para que mais pessoas possam chegar até esse canal. É um canal novo, recente, precisamos aí da sua ajuda, tá bom? E como sempre, a gente se encontra num próximo vídeo, se assim o Alexandre de Moraes e os outros ministros deixarem. Até logo mais!